Boa noite a todos. Como representantes do povo, vamos dar início à quinta reunião ordinária em 9 de junho de 2025, às 18 horas, conforme a portaria 2 de 9 de 1 de 2025, e no termos do artigo 15, inciso 1º, e artigo 21 do regimento interno desta Casa Legislativa. Ressalto que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo nosso canal oficial do YouTube. Convido o secretário para fazer a chamada. Alexandre de Araújo Lima. Presente. Edmundo Danizete Rodrigues. Presente. Edson Ramos Albergaria. Presente. Fernando César de Jesus da Silva. Presente. Geralda Maria de Oliveira Vieira. Presente. Geraldo Marcelino Miranda. Presente. Jesus Matias. Presente. Márcio Elias Alves. Presente. Sandro Ramos da Silva. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a reunião. Por gentileza, um livro de presença. Por gentileza, Giovana, proceda com a leitura da ata da quarta reunião ordinária e, em seguida, após a aprovação e assinatura da ata, proceda com a leitura das proposições e comunicações. Ata da quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Doce. Às 18 horas do dia 12 de maio de 2025, sob a presidência do vereador Fernando César de Jesus da Silva, sendo o secretário o vereador Sandro Ramos da Silva, iniciou-se a quarta reunião ordinária do corrente ano, verificado o quórum estabelecido no artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Rio Doce e artigo 19 do Regimento Interno, declarou aberta a reunião, efetuando a chamada nominal, registrando a presença dos seguintes vereadores: Alexandre de Araújo Lima, Edmundo Danizete Rodrigues, Edson Ramos Albergaria, Fernando César de Jesus da Silva, Geralda Maria de Oliveira Vieira, Geraldo Marcelino Miranda, Jesus Matias, Márcio Elias Alves e Sandro Ramos da Silva. Também presente a assessora jurídica desta casa, doutora Aline de Freitas Martins. Verificado o número legal, iniciou os trabalhos efetuando a leitura da ata da sessão anterior.
que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram lidas as seguintes indicações. Indicação número 7/2025, de autoria do vereador Edmundo Denizete Rodrigues, que requereu a Vossa Excelência envio de ofício ao Poder Executivo para que seja verificada pelos órgãos competentes a possibilidade da implantação do programa Jovem Aprendiz no município de Rio Doce. Indicação número 8/2025, de autoria do vereador Edmundo Denizete Rodrigues, que requereu a Vossa Excelência envio de ofício ao Poder Executivo para que seja estudada pelos órgãos competentes a possibilidade da construção de um reservatório contendo ao menos 30 mil litros de água na Rua Salvador Real, número 170, Centro, especificamente no pátio de obras, para abastecer os caminhões-pipa em caso de emergência. Em seguida, o presidente passou a ordem do dia com o seguinte projeto. Projeto de Lei número 1291/2025. Altera o artigo 5º e seu inciso 2º da Lei de número 1043, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Programa de Combate ao Desemprego e Garantia da Dignidade do município de Rio Doce e da outras providências. Colocado em discussão, o presidente afirmou que o referido projeto da Lei de Combate ao Desemprego e Garantia da Dignidade já existe em nosso município desde 2019. Esse projeto visa estabelecer a jornada de 40 horas semanais, que antes só era prevista a jornada de 20 horas semanais, e estabelecer a remuneração para essas 40 horas e adequar o novo valor para as 20 horas semanais. Em seguida, o vereador Alexandre ressaltou que esse projeto está apenas alterando a lei, tornando a remuneração melhor, promovendo assim um salário mais digno. Logo, a vereadora Geralda Maria afirmou que esse projeto é muito bom, porque aquelas pessoas que estão na clínica terão também oportunidade de entrar nesse projeto, pois quando recebem alta e regressam para o município ficam desamparadas. Aproveitou também para parabenizar todas as mães pelo seu dia. Colocado em votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade, contabilizando 8 votos a favor. Em seguida, fazendo uso da palavra livre, o vereador Edmundo Denizete mencionou sobre suas indicações e afirmou a necessidade de um depósito de abastecimento de água no pátio de obras para abastecer caminhões rapidamente, em caso de emergência, a fim de evitar transtornos, como ocorreu no incêndio do ano passado no município. Outra finalidade desse reservatório é a limpeza de rua e abastecimento em obras para economizar a água tratada. Sobre a indicação do jovem aprendiz, mencionou a importância de criar oportunidade para jovens e adolescentes, especialmente com a implantação do condomínio industrial no município. Ainda sugeriu a criação de programas para a inclusão dos jovens e adolescentes para prevenir o uso de drogas. Afirmou também que corriqueiramente cobrava dos representantes do Poder Executivo sobre os transtornos das obras de calçamento na cidade, que estavam sendo mal feitos, apresentando defeitos. Ressaltou que o secretário de Obras afirmou que irá mudar a empresa responsável pelas obras e que é necessário ver de quem é a responsabilidade de arcar com essas obras mal feitas. Afirmou ainda a necessidade de adquirir outra viatura para ajudar o destacamento policial de Rio Doce. Ressaltou que os veículos que precisam estar sempre em ótimas condições são as viaturas e as ambulâncias. Mencionou ainda que outros municípios estão recebendo viaturas e questiona o que pode ser feito para melhorar a situação em Rio Doce. Enfatizou a importância de uma cidade bem cuidada e segura e cobrou ações do Poder Executivo para atender às necessidades da população.
Logo, a vereadora Geralda Maria parabenizou a secretária de Saúde pela primeira Conferência das Mães Atípicas e afirmou que foi um sucesso. Parabenizou também o Edinho, que é responsável pela bateria do APAI, de Ponte Nova, e que a apresentação trouxe alegria e mostrou quanto é importante as crianças terem a participação na APAI e nas escolas. Parabenizou também o prefeito e o vice pela festa dos trabalhadores e afirmou que os trabalhadores merecem muito mais. Em seguida, o vereador Márcio parabenizou o Poder Executivo pelo apoio no encontro de cavaleiros na comunidade do Jorge e fez uma crítica construtiva, dizendo que faltou profissionais na limpeza após a festa, servindo de exemplo para que nos próximos eventos, para o não cometimento do mesmo erro. Depois de fazer o uso da palavra livre e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, da qual se lavou a presente ata, que após líder aprovada, será devidamente assinada. E o 12 de maio de 2025. Convido Giovana para fazer a leitura do projeto de lei número 1292/2025. Projeto de lei número 1292, de 15 de abril de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Prefeito Municipal de Rio Doce. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2º, da Constituição da República, Lei Complementar número 101,
de 4 de maio de 2000 e na Lei Orgânica Municipal, as diretrizes orçamentárias do município para 2026, compreendendo: 1. As prioridades e metas da administração pública municipal. 2. A estrutura e organização dos orçamentos. 3. As diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. 4. As disposições para transferências voluntárias e auxílios. 5. As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. 6. As disposições sobre alterações na legislação tributária. 7. As disposições sobre a dívida pública municipal. E 8. As disposições finais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos: metas fiscais elaboradas em conformidade com os incisos 1º e 2º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Riscos e eventos fiscais elaborados em conformidade com o inciso 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Rio Doce, 15 de abril de 2025. Silvério Joaquim Aparecido da Luz, prefeito municipal. Esse projeto estabelece as regras para a elaboração da lei orçamentária anual. Assim, determina o nível de equilíbrio geral entre receitas e despesas. Traça regras para as despesas, dentre outros. Convido a Ana Carolina, contadora responsável por essa Casa Legislativa, para o uso da tribuna para maiores esclarecimentos da população sobre esse projeto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma breve explicação da administração. PPA. Oi, agora tá? Então, gente, eu trouxe para vocês instrumentos de planejamento. Nós temos o PPA, a LDO e a LOA. Essas são as 3 leis que organizam o dinheiro público municipal. Elas funcionam como etapas de um mesmo planejamento. O PPA define os projetos de longo prazo, porque ele é realizado de 4 em 4 anos. A LDO define as prioridades e as regras do ano seguinte, porque a gente vai estar analisando a LDO agora, e a regra dela vai prevalecer no ano que vem, que é em 2026. E a lei e a LOA autoriza os gastos. PPA, Plano Plurianual, o que é? É um plano para os próximos 4 anos com objetivos e metas do governo. Para que serve? Organizar os projetos como obras e programas sociais de longo prazo. Duração, 4 anos. Exemplo, 2003, 4. Esse é o último ano do PPA, votado em 2021. Exemplo, construção de escola ou aquisição de máquinas agrícolas. Então, o que o PPA traz? Ele traz as ações que o governo vai promover durante 4 anos.
são as ações de longo prazo. Por exemplo, você vai construir uma creche, por exemplo, ela não é feita. Então, lá vai ter as metas e a organização disso e aquela obra. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é? Define o que é prioridade no ano seguinte, impõe regras para a elaboração do orçamento. Serve para quê? Para esclarecer metas fiscais. O que é metas fiscais? É quantidade de ações que vai entregar. Então, a LDO estabelece a quantidade de ações. Ações são o quê? São os planejamentos vai ser com dinheiro público. Como, por exemplo, na saúde, quais vão ser as ações da saúde? Na educação, quais vão ser as ações da educação? Regras de controle de gastos, prioridades públicas. Duração, 1 ano. Exemplo, LDO para 2000. Né? É o que a gente vai estar votando aqui. Exemplo, definir a saúde são as áreas prioritárias. Também vem prioridades. Então, na saúde, o que é prioridade do prazo das ações? Traz a prioridade também. Tá? A LOA é a Lei de Orçamento Anual. O que é? É a lei que autoriza o município a arrecadar e gastar recursos do ano. Então, a LOA já é detalhada e traz para a análise das receitas que vão ser arrecadadas, a previsão, né, e as despesas que serão executadas. O que ela contém? Receitas, despesas e metas fiscais. Duração de 1 ano. Exemplo, quanto será destinado para merenda? Quanto vai ser destinado para obra? Quanto é destinado para salário? Então, mais detalhado. Metas fiscais para 2020. Agora na LDO para o município de Rio Doce. Eu trouxe aqui os números das metas fiscais para 2026, que seria de receita total, que é a receita corrente líquida mais a receita de capital, é R$ 22.409.500. A despesa total seria R$ 21.947.100, tendo uma dívida consolidada líquida negativa. Então, nesse caso, é uma coisa boa, significa, o negativo significa uma coisa boa, porque a dívida não pode ser positiva. Se a dívida for positiva, ele está endividando o município. Conclusão. Como contadora responsável por essa casa legislativa, fiz a devida análise da LDO do município de Rio Doce e concluo que o documento encontra-se em total conformidade com os dispositivos legais e técnicos que regem a elaboração orçamentária no setor público. A proposta cumpre os requisitos da Constituição Federal de 1988, do artigo 165, inciso 2, que ele determina o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 167, inciso 1, 2 e 5, que trata da proibição de despesas não autorizadas por lei e da necessidade de equilíbrio entre receita e despesa. Da Lei Complementar 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, que define o conteúdo mínimo da LDO, incluindo metas fiscais e anexos de risco. Artigo 5º, que exige metas fiscais em valores correntes e constantes. Artigo 48, que exige transparência na gestão municipal. As normas técnicas do Tesouro Nacional e da Contabilidade Pública, no Manual de Demonstrativo Fiscal, a 14ª edição, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MPCASP, 9ª edição, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC-TSP, a LDO apresenta, demonstra equilíbrio fiscal, planejamento estratégico e observância dos princípios da responsabilidade, legalidade, transparência e economicidade.
está apta a orientar com segurança técnica e jurídica a elaboração da lei anual, orçamentária anual de 2026. Então, nós já fizemos um estudo, né, detalhado na sexta-feira, dentro do contexto da lei, ela está atendendo às normas. Projeto em discussão. Então, boa noite a todos, né, gente? Agradecer a Carol aí pelas explicações. Nós já conversamos, toda reunião a gente faz antes um estudo, como foi feito na quinta ou sexta? Foi quinta. Na quinta-feira. Na quinta-feira, né? Aí Carol nos explanou bem o projeto. Eu acho que está tudo dentro da normalidade. Edmundo. Boa noite a todos. É o que o Alexandre falou, né? Que na quinta foi o estudo do projeto e o que a Carol deixou uma explanação para nós e para a gente, quem está assistindo também, está acompanhando. E agora é votar e fiscalizar, né? Mais alguém? Projeto em votação. Sandro. Aprovado. Alexandre. Aprovado. Edmundo. Aprovado. Jesus. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Márcio. Aprovado. Edson. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Mais uma vez, eu quero agradecer a Ana Carolina pela explicação e sempre que precisar, a gente conta com esse apoio seu aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e coloco-me à disposição de todos, caso haja alguma necessidade, né? Já tenho meu contato e estou à disposição também da comunidade, caso esclareça alguma coisa. Ok, muito obrigado. Convido Giovana para fazer a leitura do projeto de lei número 1293/2025. Projeto de lei número 1293, de 5 de junho de 2025. Dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional que especifica: o prefeito do município de Rio Doce. Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Doce aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional, modalidade especial, no orçamento do município de Rio Doce, do exercício financeiro de 2025, no valor de R$ 4.022.786,17, como segue: investimento Simvalp, expansão e iluminação urbana, obras e instalações, R$ 3.340.483,42. Investimento Simvalp, expansão e iluminação rural, obras e instalações, R$ 682.302,74. Total de R$ 4.022.786,16. Artigo 2º. Para acobertar a abertura do crédito adicional, modalidade especial, constante do artigo 1º desta lei, serão utilizados os recursos previstos no inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, no montante estabelecido no artigo 1º desta lei. Fonte de recursos: outras transferências de instituição privadas principal. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 1. A proceder às eventuais alterações no plano plurianual de investimentos em decorrência da aplicação dessa lei. 2. A proceder às eventuais suplementações do crédito especial autorizado por esta lei, até o limite de suplementação constante da Lei Orçamentária Anual,
3. A proceder às eventuais alterações na Lei de Contribuições, Subvenções e Auxílios em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Doce, 5 de junho de 2025. Silvério Joaquim Aparecido da Luz, Prefeito Municipal. Esse projeto autoriza a abertura de crédito adicional na modalidade especial no orçamento do município de Rio Doce para o exercício 2025. Os recursos serão destinados à expansão da iluminação urbana e rural em diversos pontos da cidade, com destaque para as comunidades Santana do Deserto, Jorge, bem como para a rua Antônio Biagi Ferrari. Projeto em discussão. Bem explicado, bem detalhado, né? Projeto em votação. Alexandre. Aprovado. Edmundo. Aprovado. Gesso. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Márcio. Aprovado. Edson. Aprovado. Geraldo. Aprovado. Sandro. Aprovado. Agora a palavra ali, eu quero que ressaltar aqui que ao executivo que as reformas que estão tendo na cidade estão sendo satisfatórias, né? Que devido a algumas obras que não foram bem feitas de qualidade, as reformas agora estão sendo atendendo os critérios tudo certinho para ficar de boa condição para a população. E também as limpezas das comunidades rurais que antes não estava tendo, está mantendo agora dentro do planejamento que fizeram, né? Está dando tudo certinho. O mais é só agradecer mesmo. Edmundo, palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Sobre as obras, né, presidente, a gente tem que dar melhoria no calçamento, né, que parece que as obras agora deu uma melhorada muito boa, porque em vista a gente tem sofrido aqui, né. Agora, eu quero, no último dia 29 de maio, presidente, eu tive aonde participar do lançamento do livro Doce Lembrança, Além do Esquecimento, autoria de Maria Amélia Suriano. Isso aí é um projeto que vem voltado sobre os idosos, né, que muitas vezes os idosos estão esquecidos. Muitas vezes as pessoas têm os idosos em casa, simplesmente só era para ter o vencimento dele e o cuidado mesmo, nada. É uma luta que ela está de sempre batendo de frente e a gente vai estar junto abraçando essa causa. Mais uma vez, parabenizar ela pelo excelente trabalho. E também no dia 3, a gente participou de uma Câmara Capacita, eu mais a vereadora Geralda, participamos lá sobre uma palestra do professor José Alcione, foi muito boa, assim, falando sobre os deveres, os direitos e os deveres do legislativo. Igual ele falou, tanto o executivo quanto o legislativo, a gente pode muito, mas não pode tudo. O papel do legislativo é estar fiscalizando e cobrando. E também parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, pela segunda conferência dos direitos do idoso, que foi isso é muito importante para o município. E, mais uma vez, né, parabenizar pela equipe, né, pelo trabalho deles. E nós estamos tendo uns probleminha também, presidente, sobre aquela rua do clube ali, que já colocaram até uma placa lá, proibido caminhões. Só que, porém, que eu já vi várias vezes e estou sendo cobrado, não sei se outros vereadores aí também foi cobrado, que está descendo muitos caminhões ali e está tendo perigo. Inclusive, até outro dia eu deparei com um, estava carregado, assim, já ia quase parando. A gente que é motorista, né, a gente sabe dos perigos que tem. Aí, já sugeri aqui, colocar tipo assim, uma cancela, altura máxima permitida, se por acaso tem algum transtorno que precisa de usar a via para uma válvula de escape, colocar, tirar a cancela e para deixar só carro pequeno mesmo, porque infelizmente muitos não têm assim, o controle. E também, uma outra sugestão que eu vou
sugerir, né, uma sugestão aqui sobre essa a MG aqui 120, sobre os transtornos que nós estamos tendo com os caminhões aqui, que já é várias, se não for me engano, uns 4 ou 5 caminhões já desceram desgovernado aqui, e teve, assim, graças a Deus que não teve nenhuma vítima fatal, pelo que já aconteceu aí, já podia ter perdido vidas aqui de famílias, porque do jeito que aconteceu no mês passado aí, o caminhão que desceu entrou para a estrada de Santana. Eu, inclusive, trabalho no transporte escolar. Se fosse um caso, tivesse encontrado com ele, infelizmente, que os outros seria fatal. É uma coisa que, inclusive, até nós conversamos, né, presidente, um dia assim, fora de reunião, se não tivesse, a gente fazer talvez até um ofício cobrando para o Departamento Estadual de Rodagem aí sobre, talvez faça até uma válvula de escape. Talvez vai falar assim, esse é um projeto assim, é pouco, mas assim, tem que ser cauteloso, porque está muito perigoso, porque ali é um trevo que é uma cidade inteira que passa por ali. E antes que aconteça o pior, a gente tivesse jeito de estar prevenindo. E outro transtorno que nós estamos tendo aqui também é o trânsito dentro da cidade. A rua principal, nós estamos tendo dia, principalmente no horário de pico, igual 11 horas, por exemplo, sim, não tem quase jeito de passar. Se encontrar caminhão, ônibus e tudo, está ficando difícil. E procurar o responsável por essa área e está fazendo um levantamento, se coloca algumas placas de proibido estacionar. No início a gente vai fazer, nossa, mas onde é que vai estacionar? Gente, a gente tem que olhar também, porque se continuar assim, só para 2 ônibus, 2 ônibus indo, 2 vindo, igual na hora que sai o transporte escolar pode acontecer, vai dar um gargalo e vai ficar praticamente fechado. Mas é isso, presidente. Obrigado. Márcio. Boa noite a todos e a todas. O que o Edmundo estava falando ali da descida do clube, se você põe no GPS ali da entrada para Rio Doce ali, entendeu? Como disse, teria que ter uma placa indicando a entrada principal lá embaixo. Se você vem de Ponte Nova, não tem placa escrito Rio Doce. O cara passa direto e vai entrar lá em cima, entendeu? Aí podia pôr uma placa ali, logo ali perto do trevo, né? Pedir para pôr uma placa ali, porque fica mais fácil. Você passa direto, chega lá em cima, você vê a placa de Rio Doce, você vai entrar lá, o GPS jogou, você vai entrar lá, entendeu? Aí se descer ali um caminhão, como já aconteceu de descer o caminhão pesado, né? É só isso. Obrigado. Só para complementar, presidente, se também a gente pudesse fazer um ofício também, cobrando também, se eles pudessem sinalizar também essa descida, porque muitas pessoas que vêm, vamos supor, de sentido Dom Silveira, Ponte Nova, não conhecem a descida, que é o trecho. E aí quando chega aqui no trevo de Rio Doce, aí depara com os quebra-mola e tudo, aí o que aconteceu aí com os outros, graças a Deus que não teve uma tragédia, né? Mas é isso. Obrigado. É igual o Márcio falou, né? Antes tinha uma placa de entrada para Rio Doce. Hoje só tem o portal, cara. É importante essa placa lá mesmo. Mais alguém? Não havendo mais nada para tratar, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite.